exatamente, os exorcismos dele diz que às vezes eram 2 anos. O quê? Para tirar totalmente? Para tirar totalmente. Porque era mais de um demônio ou porque é um demônio que não quer sair? Um demônio que não quer sair são mais que às vezes é uma legião. Então, por isso que na Bíblia tem aquela passagem do legião, que ele joga para os porcos, né? Jesus. E o perigo, né? Que Nosso Senhor diz, cuidado, você deixa o interior aberto, limpa a casa e deixa vazia, ele vai, chama mais 7 e volta o estrago é pior. Por quê? Porque não adianta deixar a casa limpa e vazia. Eu sempre falo com uma pessoa que vai se converter. Ela se converte e ela tem que entrar plenamente com Jesus Cristo. Você tem que limpar a casa. Tem que se encher de Deus, de Espírito Santo. Para não ter espaço... Para volta, para reincidência. Porque senão não adianta nada. Tira e volta pior. Volta pior. Esse é bíblico. Só que as pessoas engraçadas... E esse padre fala disso que o Padre Amorte fala, que os livros clássicos dele... Ele fazia o exorcismo e às vezes voltava pior porque a pessoa não ocupou aquela casa. Não ocupou a casa. A pessoa eu renunciei. Vou dar um exemplo prático que você vai falar assim, mas é sempre exorcismo? Não. Veja, a pessoa, vou parar de beber. Certo. Parou de beber. Que não deixa de ser um malefício. É uma brecha. É uma brecha. Parei de beber. Parei de sair com as primas. As primas, com as filiais, né? As filiais, que só estraga. Mas não preencheu com nada. Ele não preencheu com uma mudança com uma construção, uma atitude pró-ativa, não refez os laços com a esposa, não intensificou o carinho, não se voltou para a família, não voltou para a igreja, não intensificou a oração, ele vai cair de novo. E provavelmente pior. Provavelmente pior. E o inimigo aproveita isso. Essa menina foi atendida, ela é minha coroinha hoje. Pelo outro padre. E precisa de ver como a vida transformada. Mas ele falou como foi? Ele tirou... Aí eu não posso. Aí é particular. Mas Mas isso foi um caso comigo. Mas desse livro, desse italiano que você falou... Gabriele Amorti. Ele fala de... O máximo foi 2 anos para tirar totalmente? 2 anos. E às vezes é instantâneo. Por exemplo, São João Paulo II, ninguém conta essa história. Por quê? 1984, ano 2000, 1980 ele recebeu o tiro, 81. 80 ele teve aqui. João de Deus. João de Deus. 80. Então, se eu não estiver errado, 80 ele teve aqui, 81 ele recebeu o tiro. Em 84 ele estava no Vaticano. Entrou uma mulher com o padre e essa mulher se torcia, se batia, xingava e o padre não sabia o que fazer. Papa São João Paulo II foi, impôs as mãos, rezou, a mulher simplesmente caiu da escada e foi plenamente exorcizada. Então, são coisas que é da tradição da Igreja Católica, que não são ditas, mas o inimigo faz a festa quando a pessoa deixa brechas. Lembra que eu falei das brechas? Eu sou muito devoto de São Bento. Inclusive recomendo que ele tenha aquela famosa oração. Que a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ele fez essa oração a partir de 2 experiências dele. Primeira, porque ele era um homem reformador e tentaram matá-lo 2 vezes dentro da igreja. A primeira vez ofereceram um vinho cheio de veneno. A hora que ele foi tomar, quebrou. A taça quebrou. Segundo, fizeram um pão envenenado. A hora que ele foi comer, um pássaro, um corvo, passou e levou o pão. Então, ele sofreu muito tentativas do mal. Então, ele fez essa oração. E ele dizia que nós, seres comuns, olhássemos para as casas. Se você tem uma goteira e você tem uma rachadura, a chuva vai entrar por aquele buraco e vai estragar toda a estrutura da casa. Exato. Apodrecendo o cimento,
apodrecendo a ferragem. O inimigo, ele vai pegando pequenos buracos na minha vida, na tua vida, brechas que nós vamos deixando, e o inimigo vai entrando e vai estragando todo o alicerce. O inimigo faz isso na nossa vida. A gente não pensa. Um site pornográfico, eu vou levar para o casamento para dar uma esquentadinha na relação. Tá bom, como diz as pessoas, padre. E eu comecei a aceitar. Mas depois o meu marido quis fazer comigo o que a gente via nos vídeos pornô. Eu falei, tá aí, ó. Não quero ser moralista. Ela me falou. Deixou a brecha. Abriu espaço. Então o inimigo vai entrando, encardido, o janho. Ele quer isso. Janho? Ele quer a Ah, é? É o termo do Paraná, o janho. 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 Ele vai aproveitando a minha permissão. Isso pode ser para droga, para droga, qualquer tipo de vício. Exato. Muita bebida. Traição, mentira, infidelidade, raiva. Caramba, o que as pessoas hoje... Brecha por quê? Porque é como se Deus não puder... Você desse permissão para o demônio... Você abre concessões. Abre concessões. Abre concessões. Você, por exemplo... Eu vou usar de novo no casamento, porque nós estamos... Sei que a maioria é casado, não vou dar exemplo de padre. Tá. Frases como: o que os olhos não veem, o coração não sente. Exato. Ah, tá. Isso resolve o problema de que o cara foi um safado e corneou a esposa? Não. Não. Não é uma mentira. E no mundo espiritual isso... Mesma coisa. Né? Então, no mundo... Mas não é... Então, mas aí que tá. Essa tua visão é uma... Desculpa, perdão, Rogério, corrigi. É uma visão equivocada. O mundo espiritual e o mundo real, eles não estão separados. Eles estão juntos. Juntos. Eu estou falando... Não, o que eu quis dizer que é... Essa permissão mesmo aqui... que as pessoas aqui não saibam, no mundo físico, no mundo espiritual, sabe. O demônio sabe. Sim. Entendi, perdão. Entendeu? Perdão. Essa brecha, ela é um farol no mundo espiritual, exatamente. Certo? E o inimigo sabe que você abriu uma concessão. E ele aproveita dessa fresta, como dessa a gente já brecha. Viu, como em filmes que a gente vê, baseados em fatos reais, que o demônio começa a apontar, né? Falar, você traiu, você é mentiroso. Ele sabe as falhas de quem está tentando fazer o exorcismo. Exato. Né? Por isso que aí o padre, um padre exorcista, além de querer, ele tem que ser autorizado pela igreja e ele tem que levar uma vida muito séria, de confissão, de comunhão, de penitência. Eu tenho lido muito sobre padres exorcistas, uma vida de penitência, porque geralmente eles morrem muito cedo. E morrem porque o inimigo deixa muito judia. Por exemplo, esse padre, Gabriele Amorte, ele morreu com problemas, geralmente eles morrem com câncer. Putz. Porque o inimigo, ele não quer que ninguém mexa com ele. Então, a grande maioria de exorcistas morrem com câncer, com uma leucemia, porque o desgaste do embate é muito grande. Imagino, né? E tem todo tipo de ataque, né? Você falou de ter uma força sobrenatural. O que eu vi ali, rapaz, eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Eu já vi isso também em igreja evangélica. Você já chegou a ver alguma coisa? Já vi. É meio impressionante, né, cara? A força, parece que a expressão muda, né? O olhar muda. Cara, é assustador mesmo. E Jesus fez vários exorcismos, né? Mas esse é o pior das formas. Então, esse é o mais visível. O mais visível e o completo. Mas existe outros, por exemplo, que é vexatório. E existe outro que é... Eu vou no mais simples. Tá. Que é o instigar. Que é ele sussurra. Você lembra do Tom e Jerry? Que tinha um anjinho aqui do bem e um anjinho... O Pica-Pau tinha também, não tinha? Tinha um anjinho, o diabinho? Hoje, os nossos desenhos eram esses, né? Eu tinha uma piada que era assim, que quando eu tava namorando com a minha mulher, tinha o anjinho falava assim, casa com ela. Aí o diabo falava assim, casa com ela. Tipo, os dois queriam né? O diabo da minha casa queria o pior pra mim, brincando, né? Mas então, aquela imagem. Então, o inimigo... É para confundir com os seus próprios pensamentos. Porque nós somos um terreno disputadíssimo.
Nosso Senhor já morreu na cruz por nós. Ele já pagou um altíssimo preço, que foi dar a vida por nós. Mas o inimigo sabe que nós temos a chamada liberdade. Então, ele quer que a única coisa que eu tenho, eu dê a ele, a minha alma. Então, fulano fez o pacto com o diabo. Sim. Existe gente. Eu conheço pessoas que fizeram pacto com o diabo. E vale esse pacto? Ele está entregando a alma mesmo? Eu não sei qual o preço que ele vai pagar, porque eu ainda não passei por lado de lá. Mas que vai pagar, vai pagar. Coisa vai. Que existe pacto. Existe pacto realmente. E existe ganho material com isso? O diabo pode realmente te dar uma riqueza, te dar uma fama? Pode. O diabo, vou te responder. Quem é o diabo? Um dos anjos, Lúcifer, que era o preferido de Deus, luciferário, Lúcifer. Estrela da manhã? Que segurava a tocha da luz. Sei. Luciferário. O portador da luz. Portador da luz. E que ele se rebelou contra Deus. E não esqueça, ele foi derrubado no inferno, mas ele não perdeu a inteligência angelical. Então, ele é inteligentíssimo. Então, ele não perdendo a inteligência angelical, ele sabe nos ludibriar, ele sabe nos enganar. Tanto que nosso Senhor vai dizer que toda mentira tem um pai, e é o diabo. Então, por isso que nós somos... Papa Francisco, a quem tenho muita admiração, diz assim: o único que pôde discutir com o diabo foi Jesus Cristo e venceu. Ele é um jesuíta. Então, que jesuíta foi criado nas armas espirituais. Os jesuítas foram criados nas batalhas espirituais. Ele diz: se você está diante de uma tentação, não tente librá-la, não tente argumentar, não tente debater com o diabo, fuja. Você vai perder. Porque você vai perder. Enganar. Porque nós somos criatura. Os anjos foram criados como seres perfeitos, seres puros, menos Lúcifer, que decaiu. Então eles são melhores do que nós, na inteligência, na vontade e tudo mais. Então é uma área que a gente não deve ir. Só tem um caminho diante de uma tentação: corte. Está no trabalho. Uma pessoa começou a arrastar a asa para você. Qual que é o teu telefone? Só vou dar um número. Besteira! Um padre está lá na sacristia, vem uma mulher lá toda fogosa. E aí, padre, você percebeu que passou a linha? Corte. Se você der brecha, a carne é fraca. Então, eu tenho que lidar com isso. Todo mundo tem que lidar com isso. Então, não adianta. Existem coisas que nós temos que saber, nossas fragilidades, e não ir além da fragilidade. E você vê, eu não sei a visão católica, a gente trouxe alguns pastores aqui, né, Lene, há umas 2, 3 semanas atrás, para falar se a gente está vivendo os últimos tempos ou não. A gente está perto do que o Apocalipse fala para a gente está com as pandemias, as guerras. Você acredita que a volta de Jesus está próxima ou não? Existem duas coisas, e eu estou te falando na teologia católica. Tá. Nós rezamos no creio. Existem várias etapas da criação. A primeira etapa foi a criação. Todo o Antigo Testamento foi dizer: Jesus vai encarnar, o Yeshua, Deus encarnado. Segunda etapa da criação já foi cumprida. Sim. Então, Jesus já se encarnou. Jesus morreu, ressuscitou. Qual é a próxima promessa? Eu voltarei. Segunda vinda. A segunda vinda. Então, nós estamos entre a encarnação do Cristo e a volta. E nesse período aqui... Esse período... Vou colocar isso aqui, ó. Desculpa, Não, aqui é legal. E esse período, ele foi e deixou o Espírito Santo aqui. Deixou o Espírito Santo. Aí nós estamos no tempo do Espírito Santo. Exato. Então, por quê? Então, se nós estamos na última etapa da criação, estamos. Estamos. O que nós esperamos agora? A volta. A segunda volta de Jesus. Nós falamos de 2 vindas. A primeira vinda, que veio no presépio, nascimento, e a segunda vinda, quando ele virá glorioso. Isso é católico também.
Isso não é só evangélico, isso é católico. Que Jesus virá com sua plena força. Uns chamam de Armagedon, outros chamam de parousia, outros chamam de escatom. Não importa, é a volta de nosso Senhor, onde vivos e mortos ressuscitarão. Então, aí ao final. Esse período, na teologia mais clássica, nós chamamos o reino de Jesus. E Jesus há de pegar tudo isso e entregar para o Pai e começar o reino dos céus. Nesse período... Que é o milênio? Não. O reino dos céus é porque Deus pegou tudo e deu na mão de Nosso Senhor. Nosso Senhor vai ter que pegar tudo e entregar na mão de Deus. Entendi. Aí é o reino dos céus. É o reino eterno. É a eternidade. A eternidade. Agora, nesse período... vai ter o embate final contra Satanás e os anjos caídos. Contra Satanás e os anjos. E eu acredito que não no final será a batalha final. Mas essa nós estamos vivendo aqui. Porque, veja... já estamos vivendo? Já estamos vivendo. Porque quando nós morremos, existe o juízo particular. Agora estou te falando como católico, tá? Particular. A hora que eu morro... Eu e Deus. A hora que você morre, a hora que eu morro, por ninguém sabe como que é esse juízo particular. Pode ser que naquele momento, por uma fração de minuto, e eu quase que vi isso na morte de uma pessoa. Esse juízo particular. Por isso que a igreja, até o final a igreja está presente. Ela vai com a unção dos enfermos. Que é impressionante, aquela pessoa na hora da morte, seja por uma fração de segundo, antes ou depois, a vida passa como um filme na cabeça. E ali ela tem 3 destinos. 1, o inferno. Outro, o purgatório. Outro, o céu. Isso, estou falando como padre católico. Isso eu creio, professo. O que é o inferno? Não é aquela visão de Dante Alighieri, ou aquela visão que alguns interpretam da Bíblia. Por que Jesus falava que era igual fogueira, fogo? Porque em Jerusalém eu viajo todo ano para lá, levo sempre peregrinos. Acho que já fui 10 vezes, 9 ou 10 vezes para a Terra Santa. Onde eles queimavam o lixo é chamado Sheol. Era o buraco do Sheol, que é um vale. Sim. Então, toda Jerusalém jogava o lixo lá. E ficava um fogo que nunca se apagava, porque sempre tinha lixo. Daquela putrefação. Das coisas. Lugar fedido, horrível, até hoje. Uma chama eterna. Chama eterna. Jesus comparou. O inferno é como o Sheol, é como um fogo que nunca se apaga. Como que? Não é exatamente fogo. Então, vem daí, então. Vem daí. Então, o inferno é como que um fogo que nunca se apaga. É como o Sheol. Então, mas aí foi plastificado isso em pinturas, depois foi colocado isso em textos clássicos. Divina Comédia. Divina Comédia. Então, ficou como fogo. Mas, o que é o inferno? Estou te falando do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. É inferno uma dor de quem ama muito e não consegue nunca estar com a pessoa amada. É como, usando um exemplo, você ama tanto a tua esposa, mas você tem paixão, amor, ternura, carinho, afeto. E para o resto da tua vida, você tem que viver longe dela. Então, é a ausência do amor, a ausência do amor de Deus. Isso é o inferno. É uma pessoa que a vida inteira não quis saber de Deus, só praticou o mal, e que ela, naquele momento, ela é destinada a viver a dor da ausência da luz, a ausência do amor, a ausência do bem. Inferno. Segundo, purgatório. Purgatório, nós acreditamos no purgatório. Purgatório é um estado onde uma pessoa, nessa fase, no juízo particular, ela a vida inteira tentou, ela buscou,
Ela quis. Mas na vida dela, ela também tinha suas falhas. Ela também tinha suas fraquezas. Então ela não conseguiu fazer o bem por completo. Ela não conseguiu fazer a justiça por completo. Ela não conseguiu ajudar por completo. E nem amar a Deus por completo e nem o próximo. As duas vertentes, amor a Deus e ao próximo. Então ela fica um período no purgatório, purgando. A palavra purgar é o quê? Tirar as impurezas. Então, purgatório é entre a morte e a volta de Jesus, um período de purificação. E pessoas que morreram num estado muito bom de intimidade com Deus, de amor a Deus e ao próximo, nós acreditamos que possam estar no céu.